Vamos dar continuidade à construção do diagrama de esforços. Seguiremos com cargas concentradas. E como sempre, as observações ficam no final do vídeo. Lembrando que a etapa 1 é o diagrama de corpo livre. A etapa 2 é a solução das equações de equilíbrio. E a etapa 3 é o nosso foco, a construção dos diagramas. Vamos para o exercício. Temos uma viga engastada em A com 3 carregamentos. Como nosso objetivo são os diagramas, vou apresentar de forma resumida as duas primeiras etapas: o diagrama de corpo livre e as equações de equilíbrio. Quem quiser pode praticar. Iniciamos a terceira etapa, a construção dos diagramas. O primeiro é o de forças normais. Antes da viga, o valor é nulo. No início da viga, encontramos a força normal, 5,2 kN, apontando para a esquerda. De acordo com o nosso lembrete, ele é positivo. Então, construímos o diagrama mais 5,2 até o final. Na extremidade direita, encontramos a normal 5,2 kN apontando para a direita. O sinal é negativo. Então, o diagrama depois da viga vale 5,2 menos 5,2, ou seja, 0. O diagrama antes e depois da viga é 0. Montando agora o diagrama de forças cortantes. Lembrando que não temos carga distribuída. Portanto, a força cortante é sempre constante. Antes da viga, o diagrama de cortantes é 0. No início da viga, encontramos uma força de 4 kN atuando para cima. Sinal positivo. Então temos 0 mais 4. E construímos uma função constante mais 4 no primeiro trecho. No segundo trecho, temos o efeito da cortante de 5 kN para baixo. Sinal negativo. Portanto, temos um degrau de menos 5. O segundo trecho inicia com 4 menos 5, que é igual a menos 1. E permanece constante até o final. O terceiro trecho deve ser construído considerando a cortante de 4 kN para cima. Formamos um degrau de mais 4. Temos menos 1 mais 4, que é igual a mais 3. Construímos o último trecho com mais 3 constante. No final, temos a cortante de 3 kN para baixo. Então, temos 3 menos 3, que é igual a 0. Portanto, após a viga, o diagrama zera, conforme o esperado. Iniciamos agora a construção do diagrama de momentos. Para este problema, todos os trechos são funções de primeiro grau. Antes da viga, o diagrama vale 0. No início da viga, temos um momento de 12 kN vezes metro, no sentido anti-horário. Verifique no lembrete ao lado. O sinal é negativo.
Portanto, o diagrama inicia com menos 12. A cortante vai modificar o momento ao longo do primeiro trecho. A área da cortante é 4 kN vezes 2 metros. Ou seja, o momento varia mais 8. Como o valor inicial é menos 12, o valor final do momento é menos 4. Construímos uma reta ligando menos 12 a menos 4. Agora, construímos o segundo trecho. Ele inicia com menos 4 e a área da cortante nesta parte é menos 1 vezes 2. O momento então inicia com menos 4 e varia menos 2. Ou seja, termina com menos 6. Ligamos então os valores inicial e final com uma reta. Você já deve ter percebido. Para calcular ΔM, o sinal da área deve ser considerado. No terceiro trecho, a área da cortante é 3 vezes 2. E o valor inicial é menos 6. Portanto, o valor final é menos 6 mais 6, que é igual a 0. Construímos o diagrama ligando menos 6 a 0, com uma reta. Como não temos momento na extremidade direita para alterar o valor, o diagrama permanece nulo depois da viga. Portanto, ele está correto. Temos os três diagramas. A força normal é igual a 5,2 kN em qualquer trecho. A força cortante máxima é de 4 kN. E o momento máximo é de 12 kN vezes metro. Vamos tentar um novo exercício. Se puder, pause o vídeo e tente resolver sozinho. Mesmo errando, praticar é sempre muito melhor do que só assistir. Novamente, seguem as equações de equilíbrio. Verifique com seus resultados. Começamos a construir os diagramas. O diagrama de forças normais é nulo em qualquer trecho, pois não há forças normais atuando. Você já deve ter percebido que este diagrama é bem simples de ser construído. Ele é sempre composto por trechos constantes ou nulos. Vamos usar novamente uma tabela auxiliar para construir os diagramas cortante e de momento. Como ainda estamos lidando com cargas concentradas, os diagramas de cortantes são funções constantes. Construindo o diagrama de cortantes. Sabemos que ele é zero antes da viga. Na extremidade esquerda, a força de 2 kN para cima começa a atuar. Repare que nenhuma força cortante surge até o início do terceiro trecho. Portanto, podemos desenhar o diagrama com uma constante mais 2 no primeiro e segundo trechos. No último trecho, devemos considerar o esforço de 8 kN para cima. Temos então 2 mais 8, que é igual a 10.
Marcamos o diagrama como uma constante mais 10 no terceiro trecho. Quando chegamos no final da viga, temos uma cortante de 10 kN negativa. O valor do diagrama zera após a viga. Como as funções dos diagramas de cortantes são todas constantes, os diagramas de momentos são funções de primeiro grau em todos os trechos. Por fim, o diagrama de momentos. Antes da viga, o momento é nulo. Como na extremidade esquerda não existe momento aplicado, o diagrama começa com zero. No primeiro trecho, a variação de momento é igual a 2 kN vezes 1,5 m. Então, o final do primeiro trecho termina com 3. No início do segundo trecho, o momento de 25 kN vezes metro altera o diagrama. Cheque o lembrete. O momento é positivo no sentido horário. Então, temos um degrau de menos 25 no início do segundo trecho. Ou seja, temos 3 menos 25. A área da força cortante é 2 kN vezes 1 metro. Portanto, o momento é alterado em mais 2 ao longo deste trecho. No final do trecho, o diagrama vale menos 22 mais 2, igual a menos 20. No último trecho, o valor inicial é menos 20. E a área da cortante é 10 kN vezes 2 metros. Ou seja, o momento é modificado em mais 20. O valor no final da viga é então zero. E construímos o diagrama ligando o menos 20 a zero. Como não temos momento atuando na extremidade direita, o valor permanece nulo após a viga. O diagrama está correto. Temos os diagramas completos. A maior força cortante encontrada é de 10 kN. E o maior momento atuando na viga é de 22 kN vezes metro. Um complemento. E se construirmos o diagrama saindo da direita e indo para a esquerda? Vamos refazer rapidamente o problema 4. Começamos na direita do diagrama de cortantes. Antes da viga, ele vale zero e encontra a força de 10 kN para baixo, no início da viga. Repare na nova convenção de sinais. Esta força é positiva. Então, construímos o diagrama como mais 10 no primeiro trecho. A seguir, encontramos uma força de 8 kN para cima. Ela é negativa. Então, fazemos 10 menos 8, que é igual a 2. E na extremidade esquerda da viga, temos a força de 2 kN para cima. Então, depois da viga, o diagrama vale 2 menos 2, que é igual a 0. O diagrama está correto. O diagrama de momentos é zero antes da viga.
Como não existe momento na extremidade direita, o diagrama inicia com 0. A área da cortante é 10 vezes 2. Aqui uma observação. Neste caso, devemos subtrair a área da cortante e não somar. Ou seja, m é igual a m0 menos ΔM. Então temos que o momento no final do primeiro trecho é menos 20. No segundo trecho, temos que a área da cortante é 2 kN vezes 1 metro. Portanto, o momento no final do trecho é igual a menos 20 menos 2, ou seja, menos 22. No início do terceiro trecho, o diagrama é alterado em 25 kN vezes metro. Repare que ele é positivo. Portanto, temos um degrau de mais 25, que mostra que este trecho inicia com mais 3. A área da cortante é 2 vezes 1,5. Tem-se que o final do diagrama vale 3 menos 3, igual a 0. Ligamos o 3 ao 0. Como não temos momento atuando na extremidade esquerda, o diagrama permanece nulo após a viga. Resumindo, fique atento para estas duas diferenças quando se constrói o diagrama indo para a esquerda. A convenção de sinais é invertida. E, ao invés de somar, deve-se subtrair a área da cortante. Em alguns problemas, é mais fácil construir o diagrama indo para a esquerda. Inclusive, como veremos posteriormente, em alguns casos, pode ser mais fácil combinar os dois sentidos de construção, parte iniciando na esquerda e parte iniciando na direita. Uma dúvida que pode ter surgido na solução dos exercícios. Mesmo quando o esforço está na extremidade direita da viga, por que consideramos que ela atua na face esquerda para definir o sinal? Considere o exemplo com força de 10 kN na direita. Para considerarmos o esforço no diagrama, é necessário que já tenhamos passado por ele. Ou seja, para enxergar um esforço que atua na extremidade direita, eu preciso estar numa posição após a viga. Logo, do ponto de vista do diagrama, o esforço de 10 kN ficou à minha esquerda. No próximo vídeo, iniciaremos os exemplos com cargas distribuídas.